abordar alguns temas assim, né? Primeiro qual a relação entre a nutrição e o Outubro Rosa. Já essa aqui já mencionou, eu amei ela ter mencionado, né? Porque realmente foi bom, porque realmente tem correlação. Não pense que não, a alimentação não tem nada a ver não, porque tem sim. Então quando você consome uma comida, um exemplo, uma batatinha frita, você consome um salgadinho, você consome um hambúrguer, uma salsichinha, o que for, com certeza sim, provavelmente, se você consumir demais, o que vai acontecer? Seu corpo vai produzir bem mais células cancerígenas. Porque, como você mesmo disse, o corpo da gente já começa, por si só, produzir as células cancerígenas. Né? A gente vem colocar mais coisas cancerígenas dentro da gente. Então, a gente está multiplicando cada vez mais esse processo. Então, tem importância, sim, a nutrição na questão do Outubro Rosa. E aí, como se alimentar bem, sobre a criação, a importância do exercício físico, como ter bons hábitos e o autocuidado. Por que é tão importante a gente falar sobre nutrição? Eu estava conversando com minha mãe em casa e disse assim, eu acho que essa questão do Outubro Rosa, a questão de psicologia, a questão de nutrição, a questão de cuidado, não deveria ser só o Outubro Rosa. Deveria ser o ano inteiro, em todas as igrejas, de vez em quando tem uma palavra, de vez em quando tem uma palestra, orientando, porque os pastores devem cuidar das suas ovelhas. E foi isso que eu fiz nutrição. Eu disse, Senhor, assim, eu não tenho condições. Eu vou fazer porque eu quero fazer, Senhor, mas é meu sonho, mas eu não tenho condições de fazer. E eu entreguei isso a Deus. E Deus não me dava resposta sobre aquilo. Certo dia eu peguei e entreguei, eu disse, se o Senhor me der, eu vou cuidar do seu povo e não vou cobrar um centavo nunca. Vou sempre cuidar, vou sempre zelar as irmãs quando eu estava na comissão. Conhece quem está mais vezes, eu ajudei várias irmãs. Eu fui sorteada. Ah, foi, irmã Adriana também foi sorteada. Né? Abafa o caso. Então, assim, eu ofereci o meu curso de nutrição a Deus. Porque eu sei o quanto que é importante eu vim aqui conversar com vocês sobre a alimentação. Eu sei o que é que o poder da alimentação na sua vida. Então, o que é que acontece? A gente às vezes pensa que é uma besteirinha, não, a gente é só uma comida normal. Mas veja um detalhe. Se eu comer muito mamão, por exemplo, passar o dia inteiro comendo mamão, no contexto, eu tenho um quadro de diarreia. Se eu passar o dia inteiro comendo azeitona, por exemplo, o que é que acontece? Eu tenho um quadro de diarreia. Deixa eu ver. Muito obrigada. Os irmãos também, né? Que estão aqui, vocês vão participar também. Né? Participem, perguntem, falem também. Então, é muito importante essa questão da nutrição. Então, eu acho muito importante, porque assim, a gente pensa que não é nada, mas um alimento sim muda toda a questão da nossa saúde, toda a questão do nosso futuro, principalmente. Então, às vezes a gente está ansioso, está muito nervoso, como nossa irmã Jaqueline disse, muito ansioso com o futuro, que é a ansiedade. Mas você está tão ansioso com o futuro e nem está cuidando do futuro. Como é que você vai chegar no futuro se você nem cuida de nada até agora? Como é que você vai chegar no futuro se você só come besteira, se não faz exercício, não se preocupa com nada? Então, uma coisa para diminuir a ansiedade, vamos melhorar a alimentação, né? Porque lá no futuro eu posso resolver como eu vou resolver esses problemas, posso ver como eu vou resolver esses problemas. Então, a importância gigantesca de como está a nossa população. A nossa população está extremamente doente, como já que ele mesmo falou. Não só psicologicamente, mas também fisicamente. São doenças inimagináveis. Antigamente a gente mal via pessoas, os hospitais lotados, e agora vivem lotados, não tem maca, não tem leito, não tem nada. E às vezes a gente curava doenças em casa mesmo, né? Curandeiras que chamavam antigamente. Fazia tudo em casa, porque eram doenças mínimas. A gente não conseguia ver pessoas com diabetes, era coisa raríssima. Hipertensão era coisa raríssima, mas hoje cada dia aumentando fast food, aumentando as besteiras que a gente come. E aí o que acontece? As doenças aumentando cada vez mais. Só que ninguém para reparar da base. Qual é a base? A alimentação. Sem alimentação a gente não sobrevive. Então é nossa base.
Então, veja só como é grande esse número. 50% da população brasileira está em excesso de peso. Veja, metade da população. A nossa população está seguindo a população já da América. Como é que funciona os Estados Unidos? Existem milhares de obesos mórbidos. São aqueles obesos que não conseguem nem levantar da cama e começam a ter parte do seu corpo necrosado, começa a apodrecer. Porque eles comem desenfreado, só comem hambúrguer no café da manhã, pizza no almoço, é só besteira. E não é pouquinho, não, é muito. É uma pizza inteira para uma pessoa só. Então o Brasil está indo a caminho da mesma coisa que acontece na América. Então, assim, a gente precisa parar e ver o que a gente está fazendo. E também a questão da obesidade. Cerca de 17% da população não tem obesidade. Veja, você pensa que 17% nem é tanto assim. Mas imagina, os 17% dos milhões que tem é muita coisa. 50% está acima do peso. 17% está com obesidade. A obesidade já passou, já no limite, já extrapolou. Né? Então, esses dados foram coletados por pesquisas, não são assim, avulsos, realmente foi pesquisado e foi informado isso. Sim, mas e o que é que a má alimentação pode causar? Tá bom, eu não vou em casa, eu faço serviço de casa, eu trabalho no lugar dos homens, ou eu vou sair a campo, faço isso, faço aquilo, outro, mas, mesmo assim, qual o problema que está acontecendo? Às vezes vocês ficam doentes. Por quê? Qual o problema? A alimentação. E o que é que a má alimentação pode causar? Veja, eu coloquei aqui com os dados do Brasil. 3% do Brasil é diabético. Hipertensão tem 16%. Uma pessoa que tem hipovitaminose, passa os sinais aí, 5%. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês não são números, para vocês terem noção de quanto a população brasileira está doente, principalmente na questão de problemas respiratórios, problemas hepáticos, problemas do fígado e problemas cardíacos, e principalmente colesterol. Veja o quanto está doente o nosso Brasil. Né? Quantas vezes a gente deixa de perceber, mesmo a pessoa, por exemplo, é super magrinha, ninguém nem imagina, mas aí está o fígado gorduroso, está o pulmão comprometido, tem um monte de problema, não é? Às vezes a pessoa, não, eu sou magrinha, não preciso fazer dieta, não, mas tem noção de como está pesando, o colesterol alto, não é isso. Então, é uma série de coisas que a gente às vezes até não consegue enxergar, deixa desapercebido, porque a comida é gostoso, né? E aí tem as consequências futuramente. Hipertensão e diabetes não são curáveis. Então, se você tem diabetes uma vez, é diabetes para o resto da vida. E se piorar, é diabetes tomando insulina na barriga. Do dia é uma vida na barriga. Então, assim, é algo muito sério a alimentação. Eu gostaria que um irmão lesse para mim, Daniel 1:12. Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos, Daniel. Experimenta, né? Peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Certo. Então, eu acho linda essa passagem de Daniel, porque é uma passagem assim, que fala sobre alimentação, mas fala de uma forma tão incrível que a gente para assim e fica, meu Deus, porque veja só, tinha manjar e tinha os legumes. Jesus não mandou ele comer o manjar, né? Não foi ao contrário, ele não estava comendo as besteiras, as guloseimas, o que fosse. Deus mandou ele comer exatamente o quê? Os legumes. Então veja a importância dessa passagem bíblica. Veja o que Deus quer trazer para nós. Veja o ponto que Deus menciona a alimentação e a boa alimentação na Bíblia. Não
por exemplo, temos o exemplo da multiplicação. Quando Jesus estava pregando, né, para aquela população, e aí chegou o período que ele disse assim, não tenho que dar de comer a esse povo. E o que chegou? Um menino. Com quantos pães? 5 pães. Quantos pães? 5 e 2 peixinhos, exatamente. E Jesus fez a grande multiplicação que é tão conhecida na Bíblia. Veja o quanto Jesus ele se preocupa com a questão da alimentação. Então ele não estava nem aí para que o pessoal estava ali, estava com fome, não. Ele se preocupou. Eu tenho que dar o de comer a esse povo. E o que é que eu vou dar de comer a esse povo? Então ele se preocupa com a nossa alimentação. Ele se preocupa como a gente vai se comportar em relação à comida. Então, quando você pensar assim, não, eu vou comer, mas vou comer só para encher a barriga, para matar a vontade, mas você tem que pensar, será que eu estou fazendo? É para a glória de Deus? Será que o que eu estou fazendo é para o benefício do corpo que carrega o Espírito Santo? Não é? Então, Daniel, ele está lá comendo os legumes. E às vezes a gente diz assim, não, mas os legumes é tão ruim, mas assim, a gente olha nessa salada aqui, me dá vontade de comer, não sei se vocês. Mas a salada, não estou dizendo aqui, irmão, que você vai virar, por exemplo, uma vaca, só vai comer mato. Porque não existe isso. Tudo é um equilíbrio, não é? Tudo é um equilíbrio. Você não vai comer só mato, ninguém come. Inclusive eu como besteiras também. Todo mundo come besteiras, mas é tudo com equilíbrio. Como um dos primeiros slides da nossa irmã Jaqueline disse, é o equilíbrio entre o corpo, o mente e o espírito. Não? Então é todo o equilíbrio do corpo. Não adianta eu só comer mato, porque não vai suprir todas as minhas necessidades. Não adianta eu só comer hambúrguer e pizza, não vai suprir todas as nossas necessidades. Né? Inclusive, um mito muito grande que a gente tem é que existem os desnutridos, que são aquelas pessoas que têm extremamente magreza. Né? Na verdade, não é assim. Os desnutridos é o que não tem nutrientes no corpo. Então, existem obesos, mórbidos, que são desnutridos. Não tem nada de vitamina no corpo. Aí veja só, as irmãs comem pizza, comem hambúrguer, comem isso, comem aquilo outro, vai andar um pouquinho a campo, chega na esquina, está passando mal. Por quê? Porque não tem vitamina nenhuma no corpo. O corpo não se sustenta com gordura, o corpo não se sustenta com sal, com massa, com nada disso. Então, quando a gente vê uma criança, por exemplo, da África, né, ela tem uma depressão, ela tem um baixo peso, né, ela não e além disso, ela é desnutrida, porque não tem nutriente nenhum no corpo. E aí, eu trago uma imagem assim, bem chocante para vocês, sobre emagrecer, não é só estética. Observem bem esse corpo. Veja a finura que é o esqueleto humano. O esqueleto humano ele é super fininho, super, assim, qualquer coisa quebra, né? Como, por exemplo, você vai andar um pouquinho, desce uma escada de mau jeito, quebra o pé. Então é muito delicado, muito fininho. E aí, veja por fora a gordura que tem esse paciente. Veja o quanto é discrepante a diferença. Como fosse a sombra do barriga pequena. Isso, exatamente. Então, veja a diferença, veja o quanto que tem que carregar esse peso. Mas no osso bem fininho, carregar um peso gigantesco. Aí vem dores nos ossos, dores nas costas. Vem um quadro clínico, todo mundo ouviu sobre aquilo, nos ossos. Quando tiver osso, está doendo, porque o osso não está suportando. Aí vai se ajoelhar, não vai se ajoelhar, porque o joelho dói, porque o pé dói, porque a mão dói. Isso é o peso que está segurando. E aí, por que o pé da gente incha várias vezes? Porque, isso, exatamente. O pé da gente incha, a gente sente dores nas pernas, dores nos joelhos, varizes, certos problemas que às vezes são cometidos por causa da gordura, e a maioria das vezes, né? E aí, essa questão da rosquinha e da maçã. Então, eu não estou dizendo aqui a você que você hoje, quando você sair daqui, você tem uma festinha para ir mais tarde, digamos um exemplo. Você vai para a festa, não vai comer nada. Não estou dizendo isso. A gente vive em uma sociedade, a gente vive com outras pessoas ao nosso redor. E nas festas, o que é que tem nas festas? Bolo, doce. Refrigerante. Exatamente. Então, tem muitas guloseimas. Não estou dizendo para você ir para uma festa de alguém, de um sobrinho, de um filho, de um neto, e não comer nada
estou dizendo para você não querer comer a bandeja toda, como algumas pessoas fazem. Ou comer 4, 5, 6 pratinhos. Se comer um, já tem que olhar, não, aqui não é minha refeição. Eu vim aqui para me socializar, para parabenizar uma pessoa querida, mas não é uma refeição. Eu vou lanchar aquilo ali, vou para casa, ou para o restaurante, onde for, comer uma refeição de verdade. Arroz, feijão, enfim, macaxeira, inhame, batata doce, tudo for da terra, né? Eu botei até uma frasezinha no panfleto que diz assim: descascar mais e desembalar menos. Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele não fez um pé, por exemplo, a fábrica de chocolate. Ele não fez um pé de pirulito, não fez um pé de chocolate, uma árvore de chocolate. Então, tudo que Deus criou foi perfeito e pensando em nosso corpo, em nosso organismo, em nossas funções hormonais. João, terceira João, segunda carta de João, primeiro e segundo. Eu gosto de ler para ler. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Então, o que é que presbítero, como ele se denomina, João vai falar para a gente nesse versículo? Você vê que às vezes olha assim, não pensa que é um versículo novo, mas tem uma história por trás. Então, às vezes a gente pensa assim, não vou para a igreja, vou ficar na igreja de segunda a domingo, direto, indo para a igreja, indo para a igreja, indo para a igreja, e aí está cuidando do seu espiritual. Ótimo, mas e como é que está seu corpo? Como é que está a sua saúde? Como é que está seu fígado? Como é que está seu coração? Será que você consegue aguentar esse pique sem se cuidar? Será que é isso que Deus quer para você? Que você viva dentro da igreja, não se preocupe com família, não se preocupe com a saúde dos seus, que não se preocupe com a sua própria saúde? Será que é isso que Deus quer para você? Então, o presbítero João, ele fala a Gaio, que é um amigo dele, e dá um elogio. Deseja que te vá bem na saúde, assim como bem vai teu espírito. Então, Gaio, pelo que dá a entender, é que ele estava cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, mas não tinha saúde. Então, não é? Então, como é que ele ia fazer a obra do Senhor? Como é que ele ia buscar o Senhor dessa forma? Não tinha como buscar o Senhor com doença, com problema de saúde. E aí eu trago mitos e verdades. Quero perguntar às irmãs: manga com leite faz mal? Acho que está com barriga. Manga com leite. Quem sabe? Faz mal? Ah, não. Olha, vocês estão sabendo, viu? Estão sabendo. Manga com leite não faz mal. Atrás, tem que ter o seu higiene. O que acontecia? O leite era algo muito caro, custava muito. Então, para os escravos não tomarem, os escravos viviam dentro das casas, com das coisas, não tomarem aquele leite, já no período de manga, eles diziam: não, o leite com manga faz mal, o meu manga hoje não dá para tomar leite não. Então, veio a crença desde aí. E muitos outros mitos, por exemplo, água com limão. É uma bomba, né? Todo mundo ama essa água com limão, como se dissesse que emagrece. Na verdade, não emagrece. O que pode dar um pouquinho de vitamina é mínima. É melhor chocolate, você dá bem mais vitamina no seu corpo. Então, água com limão é um mito. Entendeu? E aí, eu falei tanta coisa de que não, a alimentação é bom, isso, aquilo, outro, mas como é que eu faço para me alimentar bem? O que é que eu faço para chegar hoje em casa e mudar minha alimentação? Primeiro, higienização. Como assim? A higienização ela faz parte da boa alimentação. Por quê? Porque quando a gente consome um alimento que está mal lavado, está sujo, o que acontece? Fica doente. Isso, fica doente, fica diarreia, fica barriga, dá uma série de coisas. Então não adianta eu comer um alimento que eu comi uma maçã, que eu acabei de pegar no mercado. Você sabe, né, que a maçã, eles passam um pouco de verniz para elas ficarem brilhosas e bonitas no mercado e aumentar de 8 dias ali. Então você pega a maçã deve estar ali com verniz, com sujeira, com tudo que tem e come. E aí, será que fazer bem? É uma maçã, é tipo uma cera. Então, será que vai fazer bem? É uma maçã, mas será que vai fazer bem? Não, não vai, porque ela está suja.
Então, os alimentos eles precisam ser bem higienizados. Outro ponto, prática exercício. Como nossas irmãs mesmo já falaram aqui. A prática do exercício é muito importante na questão emocional e na questão física também. Então, o exercício ele vai produzir uma série de hormônios, uma série de várias coisas que vão trazer benefícios ao corpo. Vamos deixar mais calmo, vai tirar mais gordura do corpo, entendeu? E outra coisa, boa relação com a comida. O que é que eu falo com meus pacientes? Eu nunca digo para meus pacientes, não, você vai comer folhas, você vai comer salada, você vai comer geral. Não. Eu digo, descasque menos, desembale menos, descasque mais. Eu sempre digo isso para eles. Ah, não, mas não tem regime? Não. Você vai comer o que você tem na sua casa. Feijão, arroz, o que for. Não compra fast food, não compra besteira. Mas eu posso comer pouquinho? Não. Coma bem, mas com a vida certa. Aquilo que Deus criou para você e criou para o seu corpo. Então, ter uma boa relação com a comida. Você vai para casa, você come lá, por exemplo, almoçar agora, e aí tem vontade de comer um chocolatinho. É errado? Não é errado. Qual é o problema? Se eu comer a caixa de chocolate, se eu comer 10 barras, como eu tinha uma paciente minha que todo dia depois do almoço comia uma caixa de chocolate inteira e sozinha. Então, assim, pode comer um chocolatinho, de vez em quando não faz mal. Você precisa entender que só os excessos vão engordar, se os excessos vão fazer mal. Então, você tem uma boa relação com a comida. É você entender, não, estou comendo esse chocolatinho, mas não vai fazer mal. Porque só o chocolate, ele não tem o poder de deixar gordo. Quer comer um chocolatinho, vamos dizer, 3, 4 quilos, não. Né? Então, assim, quarto ponto, procurar a refeição certa. O que é que muitas pessoas fazem? Estão em casa, não tem coragem de fazer comida, o que é que faz? Pede a comida. Aí só que não pede a comida, não é a comida certa. É o que a gente pede? Hambúrguer, cachorro quente, batatinha, pizza, calzone, ai meu Deus, sabe todos. Oh meu Deus. Então, procurar a comida certa. Eu estou no shopping, eu vou deixar eles no shopping para comer besteira? De forma alguma, irmão, você é sociável, você está com as pessoas, você comer realmente. Mas aí entre o McDonald's e a girafa, qual eu preferi? As girafas, por quê? Arroz, feijão, estrogonofe, são comidas de verdade, que são gostosas. Quem é que gosta de estrogonofe? Que são gostosas e que trazem benefícios ao nosso corpo. Então você precisa, mesmo no lugar que você está vendo pizza, um monte de coisa, você precisa achar a comida certa. A nutrição, eu trouxe uma frase aqui para vocês. A nutrição não é só perder peso, é cuidar da sua saúde, construir sua qualidade de vida. Então, quando você está começando agora, vai ser difícil. Você vai começar, você está exagerando, mas se você decidir, não, hoje mesmo eu inicio, não deixa para amanhã não, inicie hoje mesmo. Se você quer cuidar, inicie hoje. E aí, quando chegar em casa, você vai fazer o quê? Vai iniciar a dieta e vai ter umas falhas, é normal, é um processo, a alimentação é um processo. Você vai, várias vezes você vai chegar com pessoa de chocolate 100%. Você vai comer fruta sem água e começar e nem vai sentir. Porque você muda totalmente o paladar é totalmente diferente. Por exemplo, o bebê, se você der comida sem sal, sem açúcar, sem nada, ele vai saber diferenciar? Não, ele vai comer da mesma forma. Porque a gente está construindo o paladar do bebê. O bebê vai comer o nosso. Então a gente tem que construir o nosso paladar. E aí eu trouxe uma chave, né? Finalmente vou matar a fome. Aí eu falo assim, se continuar assim, não é só sua fome que você vai matar. Né? Então é isso mesmo. Então veja a diferença do prato. O prato dele também está muito bonito. Não é? De verduras, de salada. Você vê, por exemplo, você pega uma salada, não é você comer tomate e alface puro, não. Você pode fazer umas frutas, uma mistura. Aí às vezes é difícil comer só verdura. Você faz um diferenciado para se acostumar e gostar mais daquilo. Porque você fazendo essa diferenciada, você vai querer cada vez mais. Né? E aí eu vou fazer. Primeiro